Você vai ver na Bíblia sinagogas. Já leu essa expressão na Bíblia? Aí já não é o templo. O templo era milhares. A sinagoga, centenas. Um pouco mais de 100 pessoas. Eles iam nas sinagogas. O que era a sinagoga, bispo? Era uma congregação do templo. É como se a gente tivesse aqui várias congregações e tivesse a igreja sede. A igreja sede pega milhares de pessoas e as congregações, cada uma delas comporta em torno de 100, 120, 150 pessoas. Então o segundo lugar legal que se poderia cultuar a Deus na época era as sinagogas. E existia também um terceiro lugar que alguém poderia adorar e cultuar a Deus. Era nas casas, nos lares. Primeiro lugar, qual foi que eu disse? Templo, comportava milhares. Segundo lugar, centenas. E nas casas. Só que nas casas tinha que ter um pouco de, pelo menos 10 pessoas, um pouco mais que 10 pessoas. Muitas pessoas dizem: por que Jesus tinha 12 discípulos? Por que Jesus tinha 12 que andava com ele? Ele tinha mais, mas tinha 12 que andava com ele. Você já parou para pensar? Você vai dizer, ele tinha 12 por causa das 12 tribos de Israel. Eu vou dizer não. Você vai dizer, ele tinha 12 porque 12 é número de base, de fundamento. E eu vou dizer, só isso? E você vai me perguntar, por que Jesus tinha 12 apóstolos que andavam com ele? Por que 12? Por que não 20? Por que não 7, que é o número da perfeição? Por que não 3, representando Pai, Filho e Espírito Santo? Por que 12? Sabe por que 12? É porque um rabino legalizado em Israel, para poder ser rabino, um pastor, para poder ter o direito, uma credencial sacerdotal, em poder ministrar numa casa, ele tinha que ter, o rabino tinha que ter, o mestre tinha que ter, pelo menos 10 discípulos. Para Deus descer no culto numa casa, precisava de pelo menos quantas pessoas? Pelo menos quantas pessoas? Então no templo quantas? Já esqueceram. Milhares. Na sinagoga e na casa, dezena. 10, 12, 15 pessoas. Aí você entende por que Jesus tinha 12? Por que ele tinha 12? Para poder cultuar a Deus em qualquer lugar. A força da lei estava em 10. Se tivesse 10 pessoas consagradas a Deus e reunisse numa casa, Deus se manifestava ali, porque a força estava em 10. Na graça não. A graça de Cristo, ele diz, onde estiver 2 ou mais. Hoje, para Deus se manifestar, não precisa. Se tivesse 10 e você fizer um culto com 7 pessoas, Deus não se manifestava. Hoje na graça, se tiver o pastor e um irmão, já é culto para Deus. Porque se tiver 2 ou mais, ou seja, tem um irmão e uma pessoa ali ministrando, então Deus já se manifesta. A glória de Deus já desce naquele lugar. Amém? Então Jesus tinha 10 discípulos que se manifestavam, que estavam com ele. E a glória de Deus descia ali naquele lugar. O texto que nós lemos diz que a casa não tinha 10, mas diz que estava cheia, lotada. Que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Então a casa estava cheia, estava lotada. A casa estava lotada de pessoas. E o que Jesus fazia naquela casa? O que ele fazia lá? Pregava a palavra. Está aqui na Bíblia, nós lemos isso. Aí alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Diga glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Nós temos uma revelação fantástica e extraordinária. Algumas pessoas não entenderam ainda a revelação. Não entendeu o mover, não entendeu o propósito. Algumas pessoas a ficha ainda não caiu. Não caiu. É importante cultuar a Deus no templo ou na sinagoga.
Mas não podemos deixar de cultuar a Deus. Não pegar a revelação ainda. Na casa. Quando você sai de sua casa e vem para a igreja, é você se enchendo. Porque você é a casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Então quando você sai de sua casa e você vai para a igreja, é o poder de Deus vindo sobre você. Paulo diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus quer morar dentro de você. Deus quer encher você do poder dele. E tem gente que vai para a sinagoga, tem gente que vai para o templo, que vai para a catedral, e chega lá, ele busca, ele adora. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aí é você buscando, é você se enchendo. Aí você tão alegre. Aleluia, está tão bom o poder de Deus na minha vida. Aí você chega em casa. Aí chega lá na sua casa, você está ouvindo seu irmão: Amuri, soca, soca. Aí você chega lá, você está vendo o outro gritando: ô sua praga! Xingando, palavrões. Você diz: puxa, eu estava tão cheio de Deus, estava tão bom. E você vai vendo essas coisas dentro da sua própria casa, e o negócio vai entristecendo, vai. Quem está pegando a revelação? Quem está pegando a revelação? Você diz: estava tão bom. Aí você se enche aqui, e quando você chega na sua casa, você vai perdendo. E na Bahia nós tivemos uma irmã, que trouxe o colchão para a igreja. Tá para fazer isso também, irmão? Mas aqui é tão pequenininho, você vai trazer o quê? Só se for um colchonetezinho enroladinho. É mesmo? Vai fazer comida onde? O gagal só. E lá na Bahia teve um irmão que chegou lá com um colchão, a irmã chegou com um colchão nas costas. E o pastor: não, irmã, para que esse colchão? O que foi? Eu disse: ai, pastor, é tão bom na igreja, viver na presença de Deus. Quando eu entro em casa é como se eu saísse do céu e entrasse no inferno. Eu saio do anjo e entro no capeta no caminho. Quando eu vou chegando em casa, já tudo aquilo que eu recebo. Sabe por quê? Porque eu recebo Deus na igreja, mas Deus não está na minha casa. Entenderam agora? É importante o templo, é importante a sinagoga, mas é importante a casa. Por isso que domingo nós estamos aqui orando pela sua casa, pela sua família. Mas não é isso que eu quero chegar, não. Eu quero chegar nisso aqui. Jesus, ele foi na sinagoga, Jesus foi no templo, mas Jesus ia nas casas. Em toda a Bíblia Sagrada você vê Jesus dizendo: eis que estou, e Apocalipse diz isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Em seu coração? Não é nós pastores que inventamos isso. Eu entrarei em seu coração. E não é, a Bíblia não fala coração. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Não fala coração. Os pastores é que mudam. Mas ele não fala: eu entrarei em seu coração. Ele diz: eu entrarei em sua casa, cearei com ele. Porque cear é oferta de manjar, cear é oferta de cereais. Lembra dos 3 tipos de oferta? Quem lembra? Eu preguei aqui no domingo de manhã. Os 3 tipos de altares importantes. Os 3 tipos de altares mais importantes que existe. O primeiro altar mais importante é o altar da igreja, da congregação. Digo amém. É aqui aonde você coloca a sua oferta, seu dízimo, a sua vida. É o altar da igreja. Esse altar é importante, porque é aqui que a gente manifesta a fé, e Deus se manifesta no altar com resposta e com milagre. Quem crê nisso? Segundo altar importante é o altar da sua casa, a mesa. Está aqui a mesa? O que é essa mesa? É um altar. Porque o que é o altar? É um lugar alto
que se oferece sacrifício. Só que o sacrifício aqui não é de cordeiro, o sacrifício aqui não é de sangue, o sacrifício aqui não é de dinheiro, não é de oferta. O sacrifício aqui é de manjar. O alimento é uma oferta. Por isso que antes de comer, por que você ora? Você já parou para pensar? Tem gente que não sabe, ora porque diz que tem que orar. Orar para quê? É porque ali é uma oferta de manjar. Do jeito que se traz o dízimo, a gente ora para receber a oferta. Por que se tem a cultura de orar na mesa, a família? Para receber o sacrifício. Você trabalhou e colocou uma comida suada na mesa, e aquilo ali é para oferta a Deus. E você ora por aquela oferta de manjar, onde você e a sua família vai se alimentar. Por isso que quando a gente deixa de comer na mesa com a família e come na sala, cada um no seu quarto, e pega o seu prato e vai lá, porque cada um liga a televisão, vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, você está estragando um dos momentos mais sagrados na Bíblia, que é o momento da comunhão familiar. A família está deteriorada, destruída, cada um por si, ninguém tem voz ativa. Por quê? Sabe por quê? Porque despreza esse segundo altar importante, que é a mesa, a oferta de manjar. Quando a família come em volta da mesa, Deus se manifesta. Você crê nisso, não? E Deus traz comunhão dentro de casa, koinonia. A igreja primitiva, eles viviam juntos na oração e no partir do pão, oferta de manjar. Terceiro altar mais importante, quem lembra? A cama. A cama é um lugar alto que se oferece sacrifício. Só que na cama não é oferta de dinheiro nem dízimo. Na cama a oferta não é de manjar, alimentos. Na cama a oferta é a mulher e o homem. Os dois se entregam em sacrifício vivo. Por isso, se chegar visita na sua casa e não tiver mais lugar para dormir, bota para dormir na sala, bota para dormir no sofá, ou arruma uma rede se você for baiano, mas não deixa ninguém dormir na cama, porque a cama é o altar do casal. A cama é consagrada a você. Você não pode deixar ninguém deitar aonde você e o seu marido se oferecem sacrifício vivo a Deus. É por isso que o cristão não pode ir para motel. É pecado. Porque o cristão que vai para motel, ele está se deitando no altar que foi consagrado a pombagira, a entidades, aonde o lugar é de abominação ao Senhor, porque ali há adultério e prostituição. E quem se deita naquele altar, aquele altar é altar de Baal, é consagrado a divindades, a entidades inconscientemente. Entenderam agora? Os três altares mais importantes. O altar da igreja, onde você coloca a sua fé através do seu sacrifício. O altar da casa, a mesa, o alimento em volta da mesa. E a cama, que é um lugar alto, que se oferece sacrifício. No ato sexual é normal, na noite de núpcias, a mulher sangrar. Aquele sangramento faz parte de um pacto. Hoje em dia não vale mais, né? Porque já ficou tantos, a jovem já ficou com tantos, que quando chega no dia do pacto, já não tem mais nem aliança praticamente. A aliança já foi feita lá atrás. Mas na Bíblia era tão sério, que se um homem casasse com a mulher, e depois ele disse assim, essa mulher não era virgem não, ela me enganou, eu vou largar ela. E chegasse no arraial, essa mulher poderia ser apedrejada, se ela não fosse mais virgem. Se ela não se santificasse, não se separasse para o seu marido, ela só poderia ser dele, só dele. Naquele altar, aonde eles fossem deitar. Mas se um homem usasse de má fé, depois que dormiu com a mulher, e passar 2, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, ele se arrependeu, ele quer separar. Ele chegava no arraial e dizia, eu quero separar porque ela já foi de outro homem. Então aquela mulher, ela ia lá e pegava um lençol branco
E lá tinha a marca do sangue. Ela mostrava para todo mundo e disse: não, aqui está o lugar aonde eu me entreguei ao meu esposo. A minha vida é só dele, eu sou fiel a ele. Então esse casamento tinha que se manter, porque houve-se um pacto. Então, altar é lugar de pacto. Diga comigo, altar é lugar de pacto. E onde há pacto, o diabo não encosta. Então o altar aqui da igreja é onde você faz um pacto com Deus. E o diabo não pode encostar na sua vida. O altar da mesa, da sala, é onde você faz um pacto com a família. E o diabo não pode encostar na sua família. Mas o quarto também tem um altar. A lei especial é onde o marido e a mulher, os dois têm um pacto. E o diabo não pode tocar nesse casamento quando esse pacto está em dia. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você está constrangido porque eu estou falando isso? Não, né? Está todo mundo tranquilo? Tá bom, tá o assunto, tá beleza? É bom evitar, porque o altar é de família, né? Ir para o motel, mesmo sendo com o marido, por causa do altar. Entendeu? Existem tantos lugares bacanas. Um dia eu fui pregar numa igreja e eu e o cantor Domingos Filho puseram a gente no motel. Mas aí eu fui para um altar inconsciente, eu não tinha consciência. E você sabe que inconsciente não é pecado. Você sabe, se você comer uma comida oferecida a um Exu, a uma pombagira, você peca. Mas se você não sabe, você não peca, porque não tem consciência. Então eu fui lá, eu pensei que era uma pensão. E eu estou vendo uma movimentação. E eu disse: o povo desse hotel é de oração, porque o povo geme lá em cima, está orando que só. No outro dia, no café da manhã, conversando: rapaz, que movimentação é esse? Falou: não, isso aqui, rapaz, paga por horas. Falei: está explicado. O pastor teve que mudar a gente de hotel, porque também ele não sabia. Amém ou não amém? Então Jesus entrou na Jesus entrou na casa. Jesus quer entrar na sua casa. Ele quer entrar no seu lar. Você entra na casa de Deus? Você vai para o templo, vai para a sinagoga, você não fica feliz? Jesus quer que a felicidade seja completa quando ele entrar na sua casa, no seu lar. Ele disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje convém repousar na tua casa. A Bíblia diz que ele chegou na aldeia e lá estavam duas mulheres, Marta e Maria, Maria e Marta. E Jesus entrou na casa delas. E Jesus começou a pregar. É certo que Marta não deu muita atenção, mas Maria parou para atender. Tem sempre aquele da família da gente que não liga muito, mas tem sempre aquele que para ouvir Jesus. E se tiver alguém querendo ouvir na casa, Jesus vai entrar e vai falar. E ele começou a pregar, e Marta corre de um lado para o outro, e depois Marta fica tão incomodada, que ao invés de Maria se incomodar e falar: mestre, manda minha irmã parar, porque está parecendo uma galinha choca para lá e para cá, ansiosa, preocupada, manda ela parar e ouvir a palavra. Mas foi o contrário. Foi Marta que ficou incomodada e disse: mestre, manda que Maria se levante. Ela está aí só ouvindo o Senhor? Não te incomodas que ela não faz um cafezinho, não ajuda a preparar a casa, a arrumar as coisas? E aí Jesus disse: Marta, Marta anda preocupadas com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte e ninguém vai tirar dela. Maria escolheu a parte principal, que foi me ouvir dentro da sua casa. E agora que em Cafarnaum, Jesus chega na sua cidade e ele encontra a sua casa e ele vai pregar. E o que aconteceu naquela casa? Um culto naquela casa. Olha aqui para mim, Deus nos deu uma visão fantástica e sobrenatural. Nós estamos com alguns núcleos e o nosso alvo é 14 núcleos e 70 casas. 14 pontos de pregação e 70 lares, 70 residências que serão impactadas com a unção de Deus na sua casa e no seu lar. Você vem na casa de Deus, mas Deus quer ir na sua casa. E Jesus entrou naquela casa e aquele povo reuniu.
A ideia do núcleo é essa, não é fazer núcleo só com o obreiro e o dono da casa. A força do culto naquela época era pelo menos quantas pessoas? 10. O obreiro tem que ter essa visão. A dona da casa, o dono da casa, você tem que ter essa visão. Olha, é muito bom vir aqui ministrar. Quando é o obreiro e a pessoa, 2 ou 3 membros da família, aí é uma arca. Quando a visão é essa aqui de Cafarnaum, já não é mais arca, aí já é o quê? Núcleo. É quando você diz, eu quero que os vizinhos, aí não é só a família. Quer dizer, eu não quero só que a minha casa seja abençoada, eu quero que o meu vizinho seja abençoado. Você viu aí na televisão aí a luta na mídia, porque não adianta eu fazer aqui a limpeza na minha casa, não deixar água parada para que ninguém venha contrair aqui o vírus da dengue, e o meu vizinho não faz a sua parte. Adianta? Adianta não? O mosquito vai para lá do mesmo jeito, né? Então o vizinho precisa fazer? No caso da arca, quem tem que fazer a parte agora não é o vizinho, é a pessoa que recebe. Ela que tem que fazer a parte dela, que é convidar o vizinho, os amigos, os parentes. A casa precisa estar presente, né? E quando você vem para a igreja, você se liberta. Diga um amém por isso. É você no templo, é você na sinagoga. Agora, quando você abre a porta da sua casa e diz, eu quero um núcleo, eu quero uma arca na minha casa, aí não é você se preocupando só com você, mas é você se preocupando com a sua casa, com a sua família e com o seu lar. Quem entende isso de fato, de verdade? Está dando para entender? Jesus começou a pregar, missionário, e a multidão não foi o primeiro culto de Jesus lá, porque às vezes o primeiro culto começa com pouco, mas nesse culto aqui o mover estava tamanho que a Bíblia diz que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e Jesus pregava a palavra. Quer dizer, a casa estava lotada, gente na porta, na janela, não tinha espaço. Chegou um paralítico carregado por 4. O povo queria entrar com um paralítico, e rapaz, não cabe não, a casa aqui está entupida de gente. Esse é o mover, rapaz, da arca, esse é o mover do núcleo. A casa precisa estar cheia, e ali dentro o sacerdote vai ministrar a palavra, e o mover de Deus vai acontecer, o poder de Deus vai acontecer. 2 coisas aconteceram nessa casa, com essa arca. Jesus estava fazendo a arca dele. 2 coisas aconteceram aqui nessa arca, nesse núcleo de Jesus. A primeira coisa é o que o missionário ministrou. Houve salvação. Houve salvação, está aqui, E Jesus, vendo-lhes a fé, disse, filho, coragem, os teus pecados estão. Esse é o maior milagre que Jesus opera, é a salvação da alma. O projeto Obed-Edom não tem outra finalidade a não ser isso, salvar. Você foi salvo, agora você precisa ser instrumento de quê? Está aqui escrito, eita, cobriu aqui, de cada perdido um salvo, e de cada salvo de salvação. É a música desse ministério. Deus vai fazer de cada perdido um salvo, e de cada salvo ministro da salvação. Deus quer fazer de cada perdido um salvo, e de cada salvo Deus quer fazer dele um instrumento de salvação na sua casa, no seu lar e na sua família. Agora a igreja precisa se colocar à disposição. Os obreiros, não é só os obreiros, os missionários, não é só os missionários. Você precisa se colocar à disposição e dizer, a minha casa está aqui à disposição, eu me coloco à disposição, eu quero ser um instrumento de salvação. Porque o verdadeiro salvo, que não é instrumento de salvação, duvide da sua salvação. Todo salvo, ele é canal de salvação. A segunda coisa que aconteceu nessa casa: primeiro, houve salvação. Segundo, cura, milagre. O homem era o quê? Paralítico. O homem era doente, paralítico de nascença. Houve salvação.
E depois Jesus ministrou ali. E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te e anda. Sabe o que é que vai acontecer? Quando os obreiros, o sacerdote ministrar na sua casa, vai ter salvação. Seu pai vai se converter, sua mãe vai se converter, seus parentes vão se converter. E se tiver doente, Jesus vai arrancar a doença, vai arrancar o vício, vai arrancar a cachaça. Vai ter milagres extraordinários. Quem crê nisso? Aplauda Jesus se você crê nisso. Vamos nos colocar em pé. Se coloque em pé. Quem entendeu a palavra hoje aí? Eu quero fazer uma oração. Eu não vou fazer uma oração do milagre, da cura. Eu quero fazer uma oração do maior milagre. O que Jesus ministrou naquela casa foi tão forte que houve salvação. Uma boa mensagem, ela produz salvação. Porque religião não salva, a igreja não salva, o pastor não salva. Só tem um que salva, é Jesus. Mas para ele salvar, o pecador precisa se arrepender dos seus pecados. O pecador precisa se converter e convencer de que ele é pecador, de que ele não consegue se salvar. Ele não quer ir para o inferno, então ele tem que entregar a vida a Jesus. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Alguém que veio aqui nessa noite e diz: bispo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Bispo, eu quero voltar para Jesus, eu estou afastado da igreja. Bispo, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Você diz: bispo, eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo. Eu quero viver para Deus. A morte está vindo aí, a qualquer momento ela pode chegar. Só Jesus pode salvar. Só Ele pode salvar. Ele pode. Ele está aqui. Querido, o inferno é terrível. Lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. É lugar de choro e ranger de dentes. Mas Jesus está aqui. O mesmo Jesus que chegou em Cafarnaum, chegou aqui hoje para salvar você e a sua casa. Alguém, você quer entregar a vida a Jesus? Você quer se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele? Se você quer fazer isso, onde você está, você vai dar um sinal com sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida a Ele? Levanta a sua mão. Alguém que está afastado, quer se reconciliar? Alguém que já é da igreja ou quer se consertar? Você diz: eu quero me voltar para Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão. Se há alguém que Deus está te chamando. Tem uma pessoa, Deus abençoe. Tem mais alguém? Mais uma mão. Você quer entregar a vida a Jesus? Você quer se voltar para Ele? Ou você quer se consertar com Ele? Você diz: eu afastei da igreja, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu quero fazer isso hoje. Eu quero voltar para Ele. Então levanta a sua mão bem alta, eu vou orar por você. Daqui mesmo eu quero orar por você. É o Espírito que convence. É Ele quem perdoa. E Ele está aqui. Se há mais alguém, levanta a sua mão. Eu vou pedir a Deus o milagre. Eu vou pedir a Deus o perdão. Eu vou pedir a Deus a salvação. Eu vou pedir a Ele que te lave no sangue inocente. Muda a tua vida e muda a tua história. Pai querido, eu oro por essa palavra que foi pregada hoje à noite. Ó Deus, foi o meu melhor. Eu não sou nenhum catedrático. Eu não sou nenhum formado em nada. Eu dependo do Teu Espírito, Senhor. Nós nos consideramos um autodidata, porque não há nenhuma formação. Em mim, nunca fui para nenhum seminário, a não ser alguns cursos por correspondência até, porque a nossa confiança está no Espírito.
A revelação maior vem do Espírito. Então, Espírito Santo, venha sobre esta igreja, aviva esse ministério neste ano. Nos dê os 14 núcleos, nos dê as 70 casas. Nós vamos chegar lá sim. O diabo querendo ou não, levanta obreiros que têm essa fé. Nós queremos, meu Deus, quando nós reunirmos com as 70 famílias, isso aqui vai ficar pequeno para essa multidão que o Senhor vai mandar. Quando nós reunirmos com os núcleos, os lugares vão ficar pequenos, porque haverá um mover intenso do teu Espírito, com cura, com milagre. Do jeito que aconteceu nessa casa em Cafarnaum, vai acontecer, Pai. Salvação de alma e milagre, curas milagrosas. Nós oramos por essa igreja, oramos por esse trabalho, oramos por essa visão ministerial. Toma a minha vida, perdoa os meus pecados. Toma a vida dos nossos pastores. Coloca a tua mão sobre a igreja apostólica Missão Mundial Servos. Coloca a tua mão sobre o meu pastor, o apóstolo Daniel. Guia a nossa mente para coisas grandes. Levanta empresários que venham sustentar a obra financeiramente. E não só empresários, mas o povo fiel, mesmo aquele que ganha salário mínimo ou que vive de bico, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, para que possamos pregar a tua palavra e para que possamos viver a via dupla da fé, no sentido de igreja, casa e casa, igreja. Levanta obreiros que tenham essa visão, obreiros que estejam junto com o missionário Luciano, obreiros que estejam falando a mesma coisa, vendo a mesma coisa, pensando e agindo no mesmo propósito. Levanta nesse lugar, Pai, porque Jesus está voltando. Nós precisamos trabalhar. Nós te pedimos, no santo nome de Jesus.